A heróica ousadia de Martinho Lutero. Capítulo 6. Destemida declaração da verdade. Continuação. Plena revelação. Primeiro, a ousadia de Lutero no púlpito o levava a desvendar plenamente a revelação da verdade. Na época em que vivia, muitos achavam que certas verdades ensinadas na Escritura não deviam ser reveladas ao povo comum. Entre esses estava o humanista holandês Desidério Erasmo, considerado o maior acadêmico do século XVI. Erasmo escreveu um livro intitulado O Livre-Arbítrio, em que declarava que as verdades da graça soberana de Deus deviam ser sonegadas à discussão pública. Lutero respondeu com a defesa dessas verdades em A Escravidão Vontade, onde argumentou que a plena revelação da verdade é requerida de qualquer homem que ministre a palavra de Deus com fidelidade. Nesse livro, Lutero não disse nada que já não tivesse declarado de púlpito. A ideia de que toda a verdade deve ser revelada ficou conhecida como o princípio reformado de tota escritura, ou seja, toda a escritura. Se toda a escritura é inspirada por Deus, então toda a escritura deverá ser proclamada. Em sua resposta a Erasmo, primeiro, Lutero resumiu o argumento de seu oponente quanto à razão de esconder algumas verdades. Algumas coisas que vós dizeis são de espécies que, ainda que fossem elas verdadeiras e pudessem ser conhecidas, seria imprudente expô-las aos ouvidos de todas as pessoas. Então Lutero respondeu: aqui novamente, como é de costume, vós confundis tudo, igualando aquilo que é santo com o que não é, sem fazer distinções, e assim caís mais uma vez no insulto e na desonra da Escritura e de Deus. Como eu disse acima, o que se encontra ou pode ser provado pelos escritos sagrados é claro e saudável, e assim pode ser publicado, aprendido e conhecido com segurança. E, na verdade, deve ser assim. O próprio Deus sabe o que deve ser revelado a cada um, e quando e como. Ora, ele disse que seu evangelho, de que todos necessitam, não será confinado a determinado lugar ou tempo, mas deverá ser pregada a todos os homens, em todo o tempo e todo lugar. Lutero ressaltava que, se uma verdade é ensinada na Bíblia, ela deverá ser declarada acessível a todos. Novamente, ele citou Erasmo. O que vós dizeis pode ser mais inútil do que publicar ao mundo o paradoxo de que tudo o que fazemos não é feito por nosso livre-arbítrio, mas por mera necessidade. Que comporta de iniquidade, dizeis vós, o espalhar de tal notícia romperia para as pessoas. Lutero, porém, cria que uma revelação completa de toda a verdade bíblica é mais proveitosa para o povo de Deus. Em termos simples, Lutero achava que, se Deus colocou determinada verdade na Bíblia, então ele, como também todo pregador, deveria proclamá-la. O que está dizendo é que não existe informação mais inútil do que a palavra de Deus. Então, teu Criador terá de aprender de ti, sua criatura, aquilo que é útil ou inútil na pregação. Teria sido Deus tão estúpido e imprudente que não sabia o que devia ser ensinado até que tu surgiste e disseste a ele o que é sábio e o que deve ser ordenado? Não. Se Deus, por sua vontade, disse que essas coisas devem ser abertamente proclamadas e publicadas, quem és tu para proibi-lo? Assim tu assumes o ponto de vista de que a verdade e utilidade da Escritura têm de ser medidas e decididas segundo o sentimento dos homens, e, para ser preciso, dos mais impiedosos entre os homens, de forma que daqui em diante nada será verdadeiro, divino e saudável, senão aquilo que tais pessoas acham agradável e aceitável. Lutero recusou permitir a Erasmo que descartasse a verdade bíblica simplesmente porque ele a percebia paradoxal. Ao contrário, Lutero acreditava que o mero fato de que uma verdade é declarada na Bíblia é evidente e segura de sua utilidade. Entendia que era seu dever instruir os seus ouvintes em todo o conselho de Deus, confiando em Deus para os resultados.
Foi por essa razão que Lutero tinha forte compromisso com a exposição versículo por versículo de grandes partes da Escritura, e mesmo livros inteiros da Bíblia. Com essa abordagem sequencial, ele estava certo de que abrangeria toda a extensão da verdade apresentada nas páginas da Palavra de Deus. Usando esse método de lectio continua, exposições contínuas, Lutero não podia ignorar qualquer porção do texto bíblico em favor de outras partes. Ele teria de falar fielmente sobre toda a verdade, toda a doutrina, toda a questão da Escritura.